Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Caso a Caso. Eu sou Carla Albuquerque, estou hoje aqui sem a minha parceira Paulinha, que teve aí um imprevisto, um compromisso, mas a nossa mesa aqui hoje está recheada de grandes nomes, de pessoas muito importantes nesse nosso universo investigativo, forense, jurídico. Aqui ao meu lado, a grande doutora Alessandra Girardi, advogada criminalista. Aqui à minha frente, a doutora Cris Adamo, grande psicóloga, né? Estuda aí essas mentes. E aqui na minha diagonal, o nosso querido professor, jurista e advogado criminalista também, o doutor Nabuco. Olha que mesa incrível e maravilhosa. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. E hoje a gente vai trazer aqui alguns casos, mas não dá para não falarmos do que está acontecendo em relação, né, ao que o Felca expôs. Nós tivemos aqui, meus amigos, algumas novidades, alguns andamentos. Acreditem se quiser, após, né, a luz que ele colocou, né, sobre esse tema tão sensível que está acontecendo, né, dentro das nossas redes sociais, as nossas crianças sendo expostas, né, a essa questão da adultização, da hipersexualização e os perigos, né, quando ele faz aquele, na verdade, é um laboratório criando um novo perfil e mostrando como é fácil perfis infantis chegarem para perfis adultos, o que é um grande perigo. Ele passou agora a receber muitas ameaças e a fazerem aquela inversão de papéis, ou seja, colocaram o Felca, né, para poder descredibilizar tudo isso que ele está fazendo, que é tão importante, né? Ontem eu falei novamente, uma pessoa tão jovem, ele fez mais do que o nosso Congresso Nacional. Estão dizendo que ele está trazendo luz a isso porque ele seria um possível agressor de crianças. Veja o absurdo, como nascem as notícias falsas, né? A criação dessas loucuras da internet e, lógico, o melhor ambiente para que tudo isso aconteça se chama X, ou vamos trazer, né, o antigo nome, o Twitter. Eu gosto muito do Hitler, né? Porque é aquela plataforma onde o ódio impera ali como se fosse um adubo, né, um fertilizante. E, infelizmente, eu estive hoje em contato com o advogado dele. A Alessandra conhece bastante, não sei se o doutor Nabuco conhece, o João de Senzi. Sim. Ele já, para vocês terem uma ideia, eles já levantaram mais de 250 contas que estão, né, ameaçando o Felca, trazendo notícias mentirosas. Ou seja, um grande problema. Ao invés de nos debruçarmos no que de fato é importante, estão tentando descredibilizá-lo, ou seja, para novamente descredibilizar o que é tão importante, que é a proteção das nossas crianças. Novamente, veja só, o Felca nem filho tem, gente, mas está aí preocupado com as nossas crianças, como elas estão expostas, e isso é bastante importante, né? E, assim, ao mesmo tempo, é muito grave o que estão fazendo com ele. Eu tive a oportunidade, né? Hoje eu cheguei aqui correndo, porque estive lá também no DHPP, que é a nossa divisão de homicídios e proteção à pessoa, né? O PP de proteção à pessoa, e conversando hoje com a doutora Ivalda, que vai colocar, sim, ali, né, a Delegacia de Proteção à Pessoa, inclusive para investigar o que está acontecendo, porque ameaçar, né, principalmente ameaçar a vida de alguém, é um crime muito grave, não é? Eu quero que vocês aí tragam o que pode acontecer com essas pessoas, porque não é só ameaçar a honra, né, ou trazer uma calúnia, já estão, inclusive, ameaçando o Felca, que veio a público e disse que está até andando de carro blindado porque está com medo. Ele já
alguns meses atrás, denunciou, inclusive, a questão das bets. Mas agora ele está mexendo, né, num outro espaço muito complicado, porque quando ele traz luz a esse problema, ele está mostrando o quanto as big techs simplesmente não fazem nada para proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, passo a palavra para vocês. O que é isso? Aonde chegamos, doutor Nabuco? Bom, eu acho interessante notar que a ameaça ela é um crime sem muita gravidade no Código Penal, porque nós pensamos na ameaça, o Código Penal é de 40. Ele é de hoje, porque é atual, mas ele foi criado em 40, na parte especial. Nós pensamos na ameaça, né, Alessandra, naquele caso em que você tem, por exemplo, um vizinho que xinga o outro, vai, vou te matar, desgraçado, tá? Uma coisa de pouca repercussão. Hoje, com as redes sociais, já faz um tempo considerável, nós temos ameaças que são feitas em redes sociais e que, além de produzir o efeito da própria ameaça, que é algo que intimida, antigamente eu podia ter um telefonema, eu fico com medo, não sei se a pessoa tem vontade de cumprir aquilo ou não. Mas nas redes sociais, você estimula outras pessoas a reproduzirem a ameaça e mais. É possível que alguém veja aquilo e faça a tal da passagem ao ato, que deixe de simplesmente ameaçar e resolva, de fato, praticar aquilo. Há pouco tempo nós tivemos em Brasília um sujeito que foi até o Supremo e explodiu uma bomba, aquela coisa... Exatamente. Tem, sei lá, milhares de pessoas falando que devem realizar determinado ato. Tem alguém que leva a sério. É muito perigoso isso. Eu acho, inclusive, que nossa legislação, no que se refere à ameaça, precisa ser modificada e agravada a pena para essas situações em que a ameaça é produzida em redes sociais, que produz, além da intimidação da vítima, produz também um efeito cascata e pode levar alguém a praticar o fato, a fazer a chamada passagem a um ato, deixar de simplesmente ameaçar e executar uma tentativa de homicídio, um dano, um incêndio, seja o que for, né? Porque quando a gente olha, né, Alessandra, até mudando um pouquinho do escopo, quando a gente vai falar na própria violência doméstica, né? Muitas mulheres são ameaçadas pelos seus parceiros, mas elas não acreditam. Não vai dar em nada. Eu não vou... Melhor não mexer com isso. O que acaba em feminicídio, não é isso? Então, é importantíssimo que as pessoas que são ameaçadas façam boletins de ocorrência, não é? Sim. Primeiramente, boa noite a todos. É sempre uma grande alegria, uma satisfação. Carla, doutora Adamo, meu professor, meu amigo, minha inspiração. Para quem não sabe, ele foi meu professor, doutor Nabuco. Recebam todos os meus cumprimentos. Para além da ameaça, Carla, eu vejo aqui também mais um crime, doutor. O crime de stalker, o crime de perseguição contra o Felca. Porque além das ameaças, ele também sofre essa perseguição que também é tipificada no nosso Código Penal. Então, o doutor Senzi, que é o advogado que os representa, eu também conheço, também já atuei em algumas causas com ele, ele é muito bom e com certeza ele vai identificar esses autores que serão responsabilizados tanto criminalmente quanto na esfera civil em termos de indenização, enfim. Mas essa é a consequência, né, Carla? O Felca está... Assim como Jesus, que foi apedrejado, não dá para agradar a todos. Então, o que ele fez? É um jovem, né? A gente tem que parabéns para ele, tem que parabenizar. Primeira oportunidade que eu tenho para falar que ele realmente merece ser enaltecido, porque um jovem que usou o seu número de seguidores, que não é pouco, um jovem muito influente nas redes sociais, utilizou a rede social para fazer diferença na sociedade. Um conteúdo absolutamente incrível. A lei, de fato, merece levar o nome dele, se for aprovada, porque, pelo que eu vi, até o Lula, né? Acabou de sair, né? Uma matéria que o presidente teria, né, pedido andamento aí a regulação das plataformas. Vou deixar justamente você... Então, aí, se realmente surgir uma nova lei, que seja a Lei Felca, sim, por que não? Muitos já falaram sobre isso, mas não com tanta dimensão que tomou
uma postagem de mais de 70 milhões de visualizações, que inclusive ele fez questão de não monetizar. Então, mais uma vez, parabéns pro Felca, merece todas as honras. E eu espero, né, agora juridicamente falando, que as pessoas que estão o atacando respondam pelo crime de ameaça, respondam pelo crime de perseguição, porque hoje nós temos alteração na nossa legislação, stalkear é crime. Exatamente. E, doutora Cris, quando a gente olha, né, o que está acontecendo nesse caso, né, e toda essa inversão de valores, porque deveríamos estar preocupados com as nossas crianças, exatamente como o Felca fez. É lógico, gente, para que a gente também seja honesto com outras pessoas, muitas, né, outras pessoas já haviam denunciado o que estava acontecendo naquele perfil do Ítalo. Temos aí a Luciana Temer, a Sheili, eu mesma, mas quando o Felca conseguiu furar essa bolha de uma forma, né, que ele, na verdade, não furou, ele explodiu, principalmente porque ele, inclusive, trouxe, ontem eu falei bastante sobre isso, o adolescente para o centro da conversa, explicando, olha, isso não é legal, você está sendo manipulado, utilizado, adultizado, né? Como a gente vai inventar aí, talvez, palavras. Mas olha o que estão fazendo com ele. E alguns meses atrás, né? Algum tempo atrás, o Felca já tinha, inclusive vindo a público, explicando, inclusive, as suas próprias fragilidades. Ele é um rapaz muito corajoso. Primeiro, ele faz graça dele mesmo, ele não tem medo de expor as suas fraquezas, né, ele vem e conta, ele está se expondo, ele deixou muito claro que ele não quer ligação com político algum, nem de direita, nem de esquerda, porque agora começa, né, a polarização, né, da ideologia, se ele é de A, se ele é de B. Ele não é de nada, ele está focado e preocupado com as crianças. O que tudo isso, né, para esse moço que é tão jovem, pode se transformar, né? Porque, ao mesmo tempo, você veja uma pessoa que está com medo de sair de casa. É um papel muito difícil, né? Que ele está enfrentando. Primeiro, eu acho que ele deu um tapa na cara da sociedade. Acordem. Porque é perigoso a plataforma. Eles entram em sites infantis para poder, de alguma maneira, fazer contato com essas crianças. E ali era além disso, porque já era uma coisa meio explícita lá no site do Ítalo. As crianças, as meninas realmente estavam mais adultizadas. Eu acho que estimulando uma coisa que não pertence a essa fase, né? Isso vai trazer disfunção. E aí o Felca, com toda a coragem dele, traz essa questão, traz à luz da sociedade, põe todo mundo a pensar, colocando ele próprio em risco. Então, a gente percebe que tem um interesse genuíno de trabalhar essa questão. O fato de não ter monetizado e tudo mais é um interesse genuíno de que a sociedade pare para prestar atenção nessas questões que estão acontecendo. E, para isso, ele acabou se colocando nessa situação. Eu espero que ele não desanime. Eu espero que ele não desencoraje. Eu espero que ele tenha toda a proteção que é necessário e que talvez a sociedade ponha a mão na consciência. Porque é um absurdo ainda se voltar contra ele, né? Ele trouxe uma coisa que depois, com o começo das investigações, viram o tamanho da rede, da facilidade. O reality que ele criou, colocando adolescentes numa casa. Adolescentes estão com os hormônios à flor da pele. Não, exatamente. E mais do que isso, né? Quando ele deixa de monetizar, de novo, um outro tapa na cara, porque para que as pessoas tenham ideia, a audiência que ele conseguiu é maior do que todas as TVs abertas em conjunto. Ou seja, veja o poder, né, do vídeo dele, desse documentário que ele criou. Ele ficou ali durante bastante tempo, eu conversei com o Senzi, né? Nós somos muito amigos. Do tempo que o Felca se debruçou para tentar entender o que estava acontecendo
como as nossas crianças estão tão vulneráveis. Por que que não existe proteção? E aí eu só consigo encontrar uma palavra para tudo isso, é ganância. Né? E não é possível que uma plataforma, uma Big Tech, que vale bilhões de dólares, não esteja preocupada em proteger crianças e adolescentes. Para mim está tudo errado. Mas hoje, doutor Nabuco e doutora Alessandra, acabou de sair a notícia, olha só. Lula, o presidente Lula, vai enviar PL para regular a atuação das Big Techs após denúncia de Felca. Né? Disse o ministro. Quando a gente olha essa nota, eu queria ouvir de vocês, primeiro, o que isso significa, né? Porque a primeira coisa, e é muito conveniente para as Big Techs, que eles tragam a questão da censura. E agora vão censurar, vocês serão censurados. Gente, não se trata de censura. Se trata de coibir crimes graves. Não é? Porque uma coisa é a gente não prestar atenção aqui na infância e na adolescência. E aí eu queria perguntar para vocês, porque eu também fiz uma pesquisa rápida e eu vi que nós tínhamos ali no Congresso alguns projetos de lei tramitando em relação a essa erotização das crianças, em relação a essas questões, mas tudo muito parado. Ninguém se mexe, não há movimento. E aí eu queria entender o seguinte, se no mundo real, se eu for a um parque de diversão, os brinquedos do parque de diversão, eles precisam ser fiscalizados, terem a manutenção em dia. Não existe a possibilidade de falar, não, o brinquedo não tem a manutenção em dia. Imagina, eu não posso colocar crianças em risco. Por que é que, no mundo digital, as coisas andam ao Deus dará? Cada um faz o que quer, do jeito que bem entende. E tem uma outra questão que eu acho interessante trazer na mesa. Temos aqui duas potências do universo jurídico, que é o seguinte. Hoje, para uma criança poder trabalhar, digamos que ela vai trabalhar num comercial, num filme, numa novela, numa série, a família pode autorizar, mas isso não é suficiente. A autorização vem da justiça. Ou seja, o juiz precisa conceder um alvará permitindo que aquela criança participe daquela série, daquela novela. E, para tanto, eu não posso colocar a criança em perigo, tem um número determinado de horas, ela não pode faltar à escola, ela não pode ter o rendimento escolar dela prejudicado, não pode ter contato com bebidas, ou seja, tem um limite de horas para... É tudo regrado e está tudo certo. Por que é que nesse ambiente, que é completamente, vamos dizer, livre, você tem crianças super expostas, sem parar, e o pior, sem nenhum mecanismo de proteção. Porque no momento que você coloca isso lá, as pessoas podem editar, as pessoas podem manipular essas imagens. O que acontece com essas crianças? Porque, de novo, a gente até escutou de alguns pais, não, mas eu autorizei. Mas espera um pouquinho. A criança está protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, correto, professor? Correto. Eu acho que aqui me parece que nós temos um dos temas em que fica muito evidente um grande problema que a gente vive atualmente, que é a falta de limite do que é verdade e do que é falso. Né? Tudo virou opinião. É óbvio que o que é subjetivo, eu tenho opinião a respeito disso. Se eu acho uma obra de arte bonita ou feia, isso é puramente subjetivo. Mas nós temos que lidar com fatos. Há fatos que são objetivos e que não se trata de uma questão de opinião. Dentro dessa questão, você pega um tema como esse e as pessoas tentam transformar essa questão da regulação das mídias e tal, como se fosse uma tentativa de censura. Como se a regulação fosse por ideologia política. Né? Então, tentam colocar isso no governo como se fosse, ele está querendo controlar para violar a liberdade de expressão. A censura, a rigor, na definição do dicionário de política do Norberto Bobbio, é aquilo que é feito objetivando o obscurantismo político.
Uhum. Então eu vou censurar uma pessoa que me critica. Mas isso não significa que ao contrário, né, a contrário senso, muita gente diz, não pode haver censura. Então a liberdade de expressão é um direito absoluto. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, talvez onde seja mais, eles deem mais ênfase à liberdade de expressão. Ora, se alguém vai lá e critica o Trump, teve esse senador que saiu algemado. Exatamente. Então é engraçado que essas pessoas ficam defendendo a liberdade de expressão como se ela fosse algo absoluto, né? E nunca foi. A verdade é que nunca foi um direito absoluto, porque ela está previsto como direito fundamental no artigo 5º da Constituição, ao lado de outros direitos fundamentais que vão ser harmonizados. Isso não é fácil, é um tema que no direito é muito complexo, mas o fato de ser difícil não legitima as pessoas a dizerem que qualquer tipo de restrição às informações, às falas, às manifestações, violaria a liberdade de expressão. Nós temos perfis que fazem apologia do nazismo na internet. Sim. Isso não pode. Isso não é possível, é inaceitável, isso configura crime. Eu também não posso ter uma manifestação racista, não posso ter uma manifestação que configure homofobia. Isso é do direito, não tem por que estranhar isso. Então é necessário que haja uma regulamentação. As próprias redes sociais, quando tem um problema, isso no Supremo foi discutido e foi falado. Quando tem uma violação a direito autoral, eles cortam imediatamente o vídeo. Mas daí querem dizer que alguém que está defendendo o nazismo pode defender isso livremente porque está protegido pela liberdade de expressão. Mas eu não estou protegido pela liberdade de expressão quando eu violo o direito autoral colocando no meu vídeo uma música de alguém. Quer dizer, então há, na verdade, um interesse econômico dessas empresas em deixar livremente, porque com isso eles vão ganhar mais dinheiro. É simples. A equação me parece simples, é essa. Justamente. E se me permite, Lógico. especificamente aqui nesse caso do Felca, do Ítalo, a gente tem uma criança, né? O cenário para a gente contextualizar, uma criança de apenas 12 anos participando, que é a protagonista dessas crianças, é a Camilinha. Camilinha. E essa menina com apenas 12 anos, e as informações a gente tem que a mãe não dava muita atenção, a mãe não ligava muito, e aí me parece, aí há testemunhos, isso ainda vai ser apurado, evidentemente, que ele deu uma certa quantia para a mãe dessa criança e ela passou a guarda para ele. Então, a gente vê aqui, no caso, esse indivíduo, se de fato isso aconteceu, ele buscou dar legitimidade para poder explorar essa menina. Inclusive, com 15 anos de idade, ela coloca silicone. Com apenas 15 anos de idade. Então, assim, não era uma figura paterna. Que guarda que é essa? Eu não vejo uma figura paterna. A gente vê, de fato, uma figura de uma exploração dessa criança, dessa adolescente. E aí, só para a gente explicar para as pessoas a questão de censura e responsabilização. Eu quero, saber se vocês concordam todos aqui comigo, Eu até trouxe aqui para deixar muito claro que a censura é suprimir ideias legítimas, opiniões políticas e críticas. Isso é censurar alguém. Eu estou censurando, eu estou tirando o direito dele de se expressar. Agora, responsabilização é estabelecer limites e impedir crimes, abusos e danos, especialmente contra vulneráveis como crianças. É sobre isso, gente, que nós estamos falando. Ninguém quer tirar o direito de liberdade, ninguém quer censurar ninguém, mas nós precisamos proteger as nossas crianças. Vocês concordam com isso? Sem dúvida. Absolutamente. E aí, quando a gente fala de crianças, a gente está aqui com uma grande psicóloga. Doutora Cris, que futuro a gente está dando para essas crianças que foram colocadas nesse universo de se transformarem em mini-adultos, em todos os sentidos, não só na erotização dessas crianças, mas a gente encontra desde coaches, crianças de 12 anos dando sugestões de como aplicar no mercado financeiro e assim, com falas de que não é necessário, a escola é chata, não é necessário estudar. Meu filho, você acha mesmo que você vai entrar no mercado financeiro? Você acha que você vai conseguir fazer qualquer aplicação sem ter um mínimo de base escolar?
Desculpa. Não, sabe, chega a ser... É uma coisa ordinária isso, no sentido de, sabe, é de um mau caratismo. E aí o que acontece? Só que ele faz a criança, parece um papagaio, né? Ela repete, ela acredita. Então ela está naquela posição, sentada na mesa com uma outra criança, dando opiniões num assunto que ela não tem a menor condição de entender o que está acontecendo. Isso é um ponto. Aí nós temos uma outra criança, como o pastor Miguel. O que era aquilo, gente? Sabe? Aquele menino, eu olhava para a imagem daquele menino e eu via ali nitidamente a imagem do abuso. Não, e ele acreditava, eu não sou profeta. E ele dizia, não, você tem que colocar dinheiro em mim porque você está colocando dinheiro na luz. Nitidamente esse dinheiro, inclusive nem para ele estava indo, né? Estava indo para o bolso de alguém, imagino eu aqui. Aí a gente tem a questão dessa erotização dessas crianças, né? E sabe o que é mais maquiavélico dentro da questão das plataformas? Eu estava conversando com um especialista em algoritmo e os algoritmos foram pensados por psicólogos, vejam só, não é? Gente! Então, olha só, que é para capturar e te prender ali, que é chamado... aquela coisa do sem limite, não tem fim. Ou seja, quando nós assistimos uma série, lemos um livro, temos a última página, acabou. A série tem o último capítulo. O filme tem o apagar das luzes. Mas quando você entra dentro da rede social, é um looping infinito. Aquilo não tem fim. Você fica rolando. E a criança está imersa dentro de um universo que nem ela sabe como sair, né? Parece a caverna do dragão. Lembram da Yuni? Que quando eles estavam perto de sair, a Yuni arrumava e ninguém conseguia sair da caverna do dragão. O que vai acontecer, né, com essas crianças? Se a gente... Porque não é só... A hiperexposição sexual dessas crianças, mas é num contexto geral, doutora Cris. Então, quando você me pergunta o que nós estamos dando para essas crianças, o que me vem na cabeça é o que nós estamos tirando dessas crianças. As oportunidades que nós estamos tirando delas viverem a infância, delas terem um tempo de maturação cerebral, maturação emocional, para poder lidar com questões que não deveriam fazer parte do universo delas. O que eu vejo como consequência disso? É muito comum aparecer no consultório adultos que começam a tomar um monte de atitudes inadequadas e quer viver alguma coisa que ele deixou de viver lá atrás. Então, acaba fazendo isso, sabe? Quer viver paixões, quer viver histórias... está cansado dessa responsabilidade e acaba agindo muitas vezes com a impulsividade de um adolescente. Então, eu acho que no que isso vai dar me preocupa e eu não saberia te dizer. Mas assim, quando a gente para olhar, né? É preocupante. Eu acho que é assustador, mais do que preocupante, porque a gente precisa devolver a infância. A infância. E a infância ela é muito importante para todos nós, não é? Muito. Para a maturação cerebral, para o desenvolvimento do cérebro é muito importante a infância. Para desenvolver criatividade, para desenvolver formas de lidar com obstáculos em cada grau, né? Conforme você vai vivendo, você vai criando a maturação emocional, o desenvolvimento emocional. Porque essas crianças, elas às vezes não têm nem a compreensão de que estão sendo usadas. Às vezes elas estão lá presas no coisa, como está me tratando bem, estou sendo desejada de alguma maneira, sem perceber o quanto isso às vezes é um abuso. Com todo o desenvolvimento, inclusive sexual, erótico, de sedução, que ela poderia ter de uma outra forma saudável, com um amiguinho ou com alguém que ela tivesse um afeto, um desenvolvimento e se descobrindo aos poucos. A gente tá... E até com a questão da validação também, né? Porque quando a gente está dentro da rede social, e infelizmente, muitos pais criam redes sociais para os seus filhos bebês, né? Eu nunca consegui entender isso. Tem rede social para pet, tem rede social para bebês. E são criadas pelos próprios pais, eu acho que ingenuamente, né? Eu acho que nem eles entendem. Eu conversei outro dia muito com a Sheili
é uma grande ativista, ela faz um trabalho bastante importante, né, de levar informação para as famílias em relação a esse ambiente digital. E olha o que ela me contou, Carla. Tinha um perfil de uma família, aonde eles capturaram todas as imagens, esse perfil estava aberto, e eles criaram um perfil, um perfil secundário. Ou seja, estavam explorando todas as imagens da filha de alguém. E demorou quase 1 ano para a plataforma derrubar o perfil que não era o perfil verdadeiro. Ou seja, olha o que ela estava nos falando. Olha o que estão fazendo com as imagens de crianças, de pessoas alheias. Porque você coloca ali, aí de uma forma talvez ingênua, porque as pessoas talvez não saibam dos perigos, e esses perfis ficam usando, porque ficam comercializando tudo isso. Tem uma pesquisa que saiu, é importante a gente passar essas informações para a nossa sociedade, que hoje o que dá mais engajamento são esses perfis infantis e de adolescente. Mas, assim, em primeiro lugar. Então, tudo que tem criança, que tem adolescente, entra numa viralização. Eles são preferidos, inclusive, para que marcas publicitárias façam investimentos. Então, não é... Vocês já devem ter se deparado com isso, de olhar meninas muito jovens, né? Cheias usando de maquiagem. maquiagens, produtos de beleza, coisas que elas nem precisariam, porque são jovens, têm, né, a pele incrível. A gente é que precisa disso, né? Adolescente botando botox. Exatamente, fazendo cirurgias plásticas sem necessidade, porque são um grande mercado. Quando a gente olha tudo isso, olha o tamanho do perigo que todas essas crianças estão sendo expostas, os pais não sabem, ou seja... E hoje está todo mundo, poxa, mas era só o meu álbum de fotografia. Era isso, foi isso que foi prometido no passado. Só que, gente, a plataforma não é o seu álbum de fotografia. A plataforma, ela precisa ganhar dinheiro. E ela ganha muito dinheiro, ela lucra muito. E ela lucra como? Conhecendo você, para te entregar mais do mesmo, para poder entregar aquela propaganda perfeita, para quando chegar, seja quase que impossível você negar aquela oferta que está chegando ao seu alcance. Por quê? Porque eles vivem desses cliques, do quanto que deu clique, com quanto que gerou de retorno para as determinadas marcas. Ou seja, as nossas crianças viraram produtos. É chocante. A gente tem, quando a gente para pensar, né, na tela grande aqui, na televisão, nós já temos, né, meus queridos amigos do direito, leis que não permitem que publicidade cheguem para crianças. Agora, crianças se tornaram materiais publicitários. E vendem para quem? Para outras crianças também. Pois é, eu estava lembrando aqui, a gente até comentou, né, antes do programa começar, nos anos 90, logo depois que o ECA foi aprovado, houve um caso muito polêmico, um livro que foi editado chamado Anjos Proibidos. Eu fiquei na dúvida aqui, acabei conferindo, era esse o nome mesmo, Anjos Proibidos. Não havia internet, não havia rede social, muito menos, e era um livro editado em que havia nudez de adolescentes. Esse livro, houve uma ação penal, discutia-se muito se era artístico, se não era, se era pornografia e assim por diante. O que eu proponho como de reflexão para as pessoas que nos ouvem é o seguinte: se foi proibido um livro, por que isso seria permitido no YouTube, no Instagram, no Twitter? Qual é o sentido de você ter um lugar em que tudo pode, que não esteja sujeito ao controle judicial? Por mais que nós tenhamos dificuldade, muitas vezes o que é opinião, o que é liberdade de expressão, como eu disse antes, não é fácil, mas esse é um exemplo interessante. As pessoas tratam esse tema como se fosse uma coisa ideológica, de querer perseguir adversários políticos, calar adversários políticos. Não, é preciso que haja, sim, regulação, porque se não podia mostrar nudez de adolescente em livro, não pode, obviamente, nas redes sociais, né? Então, acho que esse é um tema
que a gente tem que enfrentar com um pouco mais, ou com muito mais maturidade, melhor dizendo. Exatamente. Justamente. E assim, na realidade, esses programas, esses reality shows de rede social que ele fazia, a gente não tinha ali pornografia, sexo explícito. Isso é importante. Não estou fazendo a defesa do Ítalo, não é isso. Não, porque tá? daqui a pouco ela vai fazer a promotora aqui. A gente já combinou. A ideia aqui é a gente fazer a acusação, não a defesa. Mas, na realidade, para ser imparcial, pelo que eu vi, né? Evidentemente tem muita informação. Esses reality shows que ele fazia nas redes sociais, ele não explorava com pornografia esses adolescentes. Ele fazia uma coisa ali lúdica, e aí tinha muita filmagem em piscina, e essas crianças, que para mim são crianças, 12 anos, né? Ou até mais novas. Mas tinham crianças se beijando, adolescentes. Exatamente, com 12 anos. Em situações sugestivas. De biquíni. Sim. Então, assim, biquíni muito pequeno. E aí você vê que nessa Camilinha, ela coloca silicone com 15 anos. E aí tá lá, gravando com peitão, sensualizando. É uma menor de idade. Então, e isso tá sendo monetizado. Então, o que caracteriza materialmente uma exploração? Então, a exploração, quando a gente fala de exploração sexual de menores, Carla, não é só o coito, não tem necessariamente que ter uma relação sexual ali. A exploração pode ser sexual sem ter o contato físico diretamente. É exemplo do que acontece com o estupro de vulnerável. Então, independente da criança querer ou não, independente de consentimento, então, a criança, até porque ela está em fase de desenvolvimento, a nossa psicóloga, a doutora Crisa, que pode falar muito bem sobre isso, a criança não depende de consentimento. A partir do momento que ela está em fase de desenvolvimento, formando seu caráter, formando sua opinião, ela é educada para aquilo. Então, a Camilinha dá entrevistas, tem várias entrevistas dela na rede social, que ela fala assim, ele não me obrigou, eu coloquei porque eu que pedi, eu que quis fazer isso, eu que quis rebolar até o chão. Eu queria fazer isso, ele filmava. Ou seja, ela dá entrevistas defendendo e demonstrando que, na verdade... Só que esse querer dela foi moldado. É uma criança que com 12 anos ele acolhe, ele adota, ele tem a guarda e ele molda essa menina da forma que ele pretende. Então há, de fato, ali, eu entendo, materialmente falando, exploração sexual de menor. E aí, só pra gente fechar aqui e passar, porque temos casos quentes aqui, né? O dono da Ultrafarma foi preso, nossa. Vamos entender quais são os crimes de fato, né? Que estão ali, quando a gente olha a Alessandra aqui como nossa promotora. As pessoas têm muitas dúvidas, porque é o seguinte, esse caso está sendo investigado pelo Ministério Público desde 2024. Então, uma dúvida que paira, por que está demorando tanto? É para o Ministério Público que as pessoas têm que fazer a denúncia, têm que ir até a autoridade policial. E o que precisa, né? O que tem que caminhar? Ou não vai dar em nada, porque muita gente acredita que isso não vai dar em absolutamente nada. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Como a gente combinou aqui no começo, a gente vai começar aqui com a promotoria e passamos depois para a defesa, né? Olha, se eu fosse promotora, Carla, no caso do Ítalo, do Felca, como promotora, eu vejo aí vários crimes. Primeiro, que é o que eu acabei de falar, que é o crime de exploração sexual de menores. Dá um Google aí, pessoal. Artigo 218B do Código Penal, pena de 4 a 10 anos. Isso independe de ter ou não relação sexual essas crianças, tá? É exploração mesmo. Vejo ainda também, o meu professor também falou isso, o crime do 240 do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é produzir esse conteúdo que, a meu ver, é pornográfico,
tá? A meu ver. E aí, se é ou não pornográfico esse conteúdo, se de fato se encaixa aí nesse tipo penal, isso é mérito. Mas eu, como promotora, vou denunciar nesse crime aqui também. Então, eu colocaria um 218B do Código Penal, crime de exploração sexual, a produção desse conteúdo, que é o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para fechar. Olha lá, essa promotora aqui pegou pesadíssimo. Ítalo, artigo 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminosa. E nesse caso, além do Ítalo, denunciaria também as pessoas que participam dessa associação que se uniram para cometer crimes. Então, quem está atrás do Ítalo? Quem que é o parceiro dele? Quem que é a pessoa que está do lado dele ali também? E quem está curtindo, quem está ali consumindo também entraria. 288 mais 1 a 3 anos, ou seja, 3 crimes aí como acusação, eu vislumbro. Agora, como nesse momento aqui eu estou fazendo o papel do Ministério Público... Eu vou passar a palavra aqui pro eminente doutor Nabuco para fazer com a palavra defesa. Não, porque nós aqui, passar para as pessoas, nós somos sempre a favor do contraditório. A gente precisa ter o contraditório. Então, no começo, nós fizemos aqui uma brincadeira. Vamos fazer aqui, né? Como seria isso? Então, as pessoas querem saber quais crimes, por que está demorando tanto. E aí, vamos colocar aqui... Passamos para o doutor Nabuco uma parte difícil, defender o Ítalo, né? Ou seja, depois do vídeo do Felca. E doutor Nabuco, é ok essa demora do Ministério Público em trazer uma resposta em relação a essa investigação, porque o Ministério Público foi provocado, correto? Para investigar o que estava acontecendo. E aí, a informação que eu obtive... Várias pessoas aí, inclusive ativistas muito importantes, inclusive antes do Felca. A gente tem ali a Luciana Temer, que é do Instituto Libertas, faz um trabalho fantástico em relação à proteção de crianças. Tá ok esse tempo? Como é que tá isso? Explica aqui num outro ponto de vista, porque a acusação tem sempre um coração mais peludo. Assim, a demora da investigação é duro dizer que a gente de fora às vezes sempre cobra uma certa rapidez maior, né? Mas é provável que precise de transcrição dos vídeos, que talvez eles tenham perícia, enfim. Talvez seja justificável essa demora. Eu não vejo isso como se fosse algo, como você disse, as pessoas acham que não vai dar em nada. Não deve ser isso. Acho que provavelmente o Ministério Público esteja realmente investigando. E é provável que ações sejam iniciadas, ação penal e eventualmente uma ação civil. Nós temos um tema que, assim, é interessante a gente observar como o código usa expressões que têm uma grande subjetividade, uma amplitude, são um pouco genéricas. Por exemplo, quando eu falo no artigo 240 em sexo explícito, é uma coisa mais bem definida. É uma relação sexual explícita, feita, né? Relação feita explicitamente, na frente das pessoas, nos vídeos, etc. É mais fácil compreender isso. Mas e a pornografia? O que é uma coisa pornográfica? Eu lembro que quando eu era adolescente, você ia nas locadoras, tinha lá sessão pornográfica e filme erótico. Qual era a diferença? Puramente subjetiva, né? Então, não significa que a gente não tenha que definir o que é pornografia. Eu adoro direito. Adorei esse exemplo da locadora. E tinha umas cortininhas, lembra, pessoal? O que é erótico, o que é pornografia? Geralmente a pornografia, ela ficava atrás da cortininha. Olha, quando eu digo que nós... envergonhada, que nós aprendemos muito com o direito, é verdade, porque eles são os reis, né? Eu achava que éramos nós os jornalistas, mas vocês dominam a palavra. Porque tem uma lógica no direito penal que é a seguinte: a legislação precisa definir uma conduta que vai ser punida, mas ao mesmo tempo ela tem uma função de limitar o poder punitivo. Entendi. Então, por isso que a legislação penal, os penalistas somos muito rigorosos com a palavra usada. Muita gente, muita gente vê isso e fala, ai, que frescura, o cara fica aí definindo os limites. Por quê? Porque existe normalmente o julgamento moral da conduta antes, daí uma conclusão, preciso punir. Qual é o crime mais parecido? Eu vou lá e encaixo a conduta. O penalista não pode fazer isso. O penalista tem que olhar a conduta e simplesmente se perguntar, isso foi definido ou não foi definido na lei? O que me parece? A pornografia ela tem um caráter
tem, obviamente, uma natureza sexual. Não basta a nudez. É possível que haja uma imagem de nudez que não seja pornográfica, que não tenha caráter sexual. Essa é uma dificuldade. Por exemplo, se a pessoa vai numa praia de nudismo, não há pornografia naquele ato, embora todos estejam nus. Né? Então, o que é o pornográfico? Por outro lado, eu posso ter algo pornográfico com roupa. Então, as pessoas podem estar vestidas e estarem praticando um ato pornográfico. Né? Ou com roupas mínimas, biquínis, etc. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência de que é um tema que não é fácil encontrar os limites da expressão usada pela lei, no caso específico de pornográfico, e mesmo no artigo 218b, que a Alessandra trouxe tão bem, a expressão exploração sexual. Eu vou fazer uma parte aqui, já na qualidade de acusação, desse caso do Ítalo, pelo seguinte, lembrando aqui que nesse caso, as imagens captadas com a Camilinha e sua turma eram em piscinas com biquínis minúsculos, praticamente todos seminus, se beijando lascivamente, trocando isso tudo aparecendo na imagem. Então, eu vejo aí, a exemplo do que o Dr. Nabuco colocou aqui, as pessoas vestidas, essas menores estavam vestidas, mas o conteúdo é pornográfico, em razão da lascividade apresentada. Perfeito. Muito bem. E agora vamos trazer um outro caso que abalou a terça-feira no Brasil, gente, principalmente aqui na região de São Paulo. Aqui no dia 12 de agosto de 2025, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do GEDEC, o que é o GEDEC? É o Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos, deflagrou a Operação Ícaro e cumpriu mandados de prisão temporária contra o empresário Sidney Oliveira, né? O Sidney Aparecido Oliveira, fundador acionista da Ultrafarma, que é uma rede bastante grande e importante de farmácias. O executivo Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop, olha só, uma outra rede, né, de comércio gigante, e um auditor fiscal estadual identificado pela imprensa como Arthur Gomes da Silva Neto. E a operação teve o apoio das forças policiais. A PM também atuou, né, conjuntamente com o Ministério Público nas diligências. Meus queridos, vou começar com eles, doutora Cris, porque o que é isso? O que está acontecendo? Quando a gente recebe essa notícia, né, o que a gente compreendeu, que o objetivo era desarticular aí um esquema de corrupção e propina envolvendo auditores fiscais, né, do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Gente, que vergonha isso. Olha o montante. Segundo os promotores, teria favorecido empresas do setor varejista, que é de redução, quitamento, manipulação de créditos tributários e processos administrativos em troca de pagamentos regulares. O Ministério Público estima movimentações da ordem de R$1 bilhão em propina. Tô passada. Aí, desde 2021, nós estamos falando de 4 anos, já rodou R$1 bilhão só em propinas. O que quer dizer tudo isso, doutor Nabuco? Bom, a doutora Alessandra, que fez o papel de promotora no caso anterior, agora ela se esbalda, porque as acusações realmente são muito graves. Né? São muitos crimes. É o tipo de situação, muita gente... É muito comum essa confusão. Eventualmente, uma condenação como essa, alguém fala que absurdo, se tivesse matado alguém, não teria uma pena tão alta. Mas você está lidando com uma situação de concurso de crimes. Ou seja, a ocorrência de mais de um crime, cujas penas são somadas. Então, nessas situações, muitas vezes, há penas altíssimas como resultado. Obviamente, a gente tem que sempre evitar o risco de fazer um pré-julgamento. Sim. Claro que eles têm direito à defesa, à ampla defesa, é preciso ver se realmente aconteceu da forma como o Ministério Público diz.
Mas, de qualquer modo, eu me refiro ao seguinte, a acusação é muito grave. Os crimes que serão imputados são muito graves porque são somados. Então, tem sonegação fiscal, provavelmente organização criminosa, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, né, para entender. Dá para dar uma aula várias aulas usando esse caso. Porque você tem, por exemplo, sonegação fiscal. É o crime principal. Mas para isso, se há propina, tem corrupção ativa do particular que dá o dinheiro ou que oferece o dinheiro para o fiscal. Há corrupção passiva do fiscal. Depois nós temos também lavagem de dinheiro, segundo a acusação. A acusação diz que um dos fiscais teria colocado o dinheiro numa empresa que estaria no nome, acho que, salvo engano, da mãe, né? Então é isso, Colocou da mãe. a mãe na linha do crime. Isso é clássico, uma situação de lavagem, né? Porque eu estou ocultando o dinheiro, colocando numa empresa com outro nome. Daí, provavelmente, organização criminosa. Então, se a gente eu não fiz a conta até, mas se a gente soma as penas em concurso material, o resultado é uma pena muito alta. Então, é uma acusação muito severa. Tem outro aspecto, né? A prisão preventiva, depois a gente pode falar também sobre isso. Mas, enfim, trata-se de uma acusação bastante pesada, né? E aí, Alessandra, quando a gente olha, né, no Ministério Público, que é o nosso órgão ali, né, acusador, e muitas pessoas começaram a me perguntar por que não é o GAECO que estaria cuidando dessa operação se nós também temos aqui um cheiro de uma organização criminosa. Então, é GAECO, é GEDEC. Eu queria que vocês explicassem um pouco para as pessoas, né, inclusive que são leigas, como é que é essa divisão dentro do Ministério Público, né? Quem fiscaliza o quê? Aí a gente tem aqui, né, um trabalho, né, também de atuação da Polícia Militar, que foi uma outra pergunta que me fizeram, por que não a Polícia Civil? Então, na realidade, hoje, um inquérito policial ele pode ser instaurado não necessariamente pela Polícia Judiciária, pela Polícia Civil. O inquérito policial também pode ser instaurado pelo Ministério Público. A exemplo dos PICs, que são os procedimentos investigatórios do Ministério Público. E dentro do Ministério Público, eles se subdividem em setores, a exemplo do que acontece com a Polícia Civil. Por exemplo, dentro da Polícia Civil, a gente tem o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. A gente tem o Departamento de Narcóticos, que é o DENARC. A gente tem o Departamento que cuida dos crimes patrimoniais, que é o DEI, que é o antigo DEPATRI. É subdividido. O Ministério Público da mesma forma. Então, lá dentro, eles têm uma organização judiciária ali também, como fiscal da lei ali, representando o povo, e eles podem também ingressar, abrir o inquérito policial, instaurar o inquérito policial. E nesse caso, especificamente, eu não conheço o caso, a gente está se familiarizando. O caso acabou de chegar, ele está fresquíssimo. Assim, eu tive julgamento o dia inteiro, quero registrar aqui, então não tive tempo hábil para me familiarizar com o caso, mas eu sei que ele foi instaurado pelo Ministério Público, dentro de um departamento, por exemplo, o GAECO, ele é um departamento dentro do Ministério Público que cuida só do crime organizado. Então, esse departamento, o GEDEC, ele é um setor dentro do Ministério Público especializado em investigar crimes de ordem econômica. Então, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes de ordem tributária. E aqui a gente está falando de, como muito bem destacou o doutor Nabuco, sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas são ORCRIMs, que a gente chama essas organizações criminosas, colarinho branco. São organizações de colarinho branco. Então, o GAECO, ele cuida das organizações criminosas, por exemplo, PCC, as facções. Comando Vermelho, essas facções criminosas, assim, de origem no tráfico de drogas. E o GEDEC já não. Ele já investiga, para uma linguagem bem leiga aqui para quem está nos vendo entender, ele investiga esse setor do Ministério Público, os crimes do colarinho branco. E aqui, doutora Cris, esse é um tema que é outro tema doído na população, na sociedade brasileira, que se chama corrupção.
É algo, assim, que, gente, é inaceitável. Porque nós pagamos, todos nós, né, brasileiros, honestos, que trabalhamos, pagamos impostos. Né? Na alegria e na tristeza, se você está bem ou está mal, você vai estar pagando impostos diretos e indiretos. E aqui a gente está vendo todo um esquema de propina, exatamente o quê? Para uma evasão fiscal. Correto, professor? Correto. Isso, de novo, é um outro tapa na cara da sociedade. Mas é um tapa daquele bem dado mesmo, né? Porque, assim, são grandes empresas que não precisariam estar fazendo isso. Vamos combinar? Não precisariam, são empresas gigantes. Gente, a gente está falando aqui da Ultrafarma, da Fast Shop. É assustador isso. O que mais vai sair dali, não é? Porque, assim, eu sei que a gente pode ter muitos senões, né, em relação ao nosso país. Na verdade, são senãos, né? Eu fico com tanta raiva dessa coisa da corrupção, mas... Assim, é muito triste, porque a gente é todo o tempo enganado, né? Então, assim, você está indo lá, a empresa te obriga a pagar um determinado imposto, mas ela não paga o imposto que ela deveria pagar. Ou seja, está na sonegação aqui, está tentando fazer um desvio ali. Como que, de novo, é mais um balde de água fria para a sociedade? Ou seja, eu acho que todos nós estamos meio saturados de notícias ruins. Porque quando a gente fala de crime, é de toda a natureza, né? Sim. Eu acho que, além de um tapa na sociedade, essa situação deflagra, traz à luz uma questão da sombra cultural que nós temos, aquele maldito jeitinho brasileiro e o tirar vantagem. Tem muito intrínseco isso ainda na nossa sociedade, desde as camadas, todos os níveis sociais. Então, você vê que é alguém que não precisaria, é alguém que está querendo tirar vantagem, está querendo ter mais lucro, sempre a questão do dinheiro por trás, né? Da ganância por trás. Sendo que se todo mundo, eu sempre digo isso, se todo mundo fizesse a sua parte, né? E realmente procurasse fazer aquilo que você não gostaria que fizessem com você, se todo mundo fosse mais correto, esse tipo de coisa não aconteceria. Então, traz à tona tanto esse jeitinho de funcionar, de querer tirar vantagem, de querer dar um jeitinho aqui, eu não preciso pagar tudo isso, aí eu consigo vender minha medicação mais barata e eu saio. Só que não baseado em valores, né? Em saber viver em sociedade. Quer dizer, não interessa se alguém está sendo lesado por isso. É muito triste, né? É muito triste. Porque, assim, é um péssimo exemplo, né? De um empresário. Isso. Sabe? É um empresário que, sabe, os empresários precisam dar exemplos, não é? Eles que estão no topo, que tiveram acesso à educação, têm acesso a esses recursos e tudo mais, fazem esse tipo de coisa, como é que a gente pode recriminar quem, às vezes, está passando necessidade? Tem gente que vai presa porque roubou um pão para dar para o filho que estava passando fome, não é? Quando a gente olha isso aqui, ninguém aqui está passando fome, né? Muito pelo contrário, né? As pessoas são grandes empresas gigantes, com várias lojas, várias filiais, ou seja, são grandes impérios, né? Tanto um na área, né, de venda de comércio, como no outro de comércio farmacêutico. É muito triste tudo isso. Mas agora aqui, professor Nabuco, prisão preventiva. De novo, é a palavra que não quer calar. Lógico que quando a gente vê uma pessoa cometendo um crime grave ou algo que seja abjeto para todos nós, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, queremos que essa pessoa fique presa. Mas a gente sabe que dentro do nosso arcabouço legal não é bem assim que as coisas funcionam, não é? A prisão preventiva, ela necessita de alguns requisitos. Sim. E aí eu vou pedir para você explicar para as pessoas que requisitos são esses e se essa prisão preventiva
foi bem pedida ou se isso foi um excesso. O que aconteceu aqui? Bom, a prisão preventiva, grosso modo, sendo assim, pegando o principal dela, você tem 3 fundamentos principais. A necessidade da prisão... Então, antes disso, a ideia é que é uma prisão necessária durante o processo para evitar um dano, né? Dizendo de forma bem simples, é o que nós chamamos de cautelaridade, que pode ser traduzido como necessidade da prisão processual, no caso, a prisão preventiva. Muito bem, nós temos a necessidade de prisão, segundo o artigo 312 do CPP, quando houver necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. É uma situação em que a pessoa vai fugir, por exemplo. Então, ela praticou um crime de homicídio, pegou o carro, já estava para caricaturar um pouco, estava na fronteira do Brasil com a Argentina, foi preso, ele tem que ficar preso preventivamente, porque ele ia fugir, e se ele ficar em liberdade, vai fugir, a lei penal, caso haja uma condenação, não será aplicada. A segunda hipótese é quando há necessidade por conveniência da instrução criminal. Então, uma pessoa que coagiu uma testemunha, destruiu documentos, ou seja, ela atrapalha a instrução processual, é a produção de provas. Ela atrapalha a produção de provas, ameaçando testemunhas, destruindo documentos, corrompendo testemunhas ou situações correlatas. E, por outro lado, a garantia da ordem pública. Ou a lei fala também, houve uma mudança, a garantia da ordem econômica, que é uma besteira, porque se eu violo a ordem econômica, eu violo a ordem pública também. Mas a ordem pública, a situação é de reiteração criminosa. É uma hipótese mais usada, assim. Você tem necessidade de manter a pessoa presa porque ela se dedica à prática de crime e ela vai reiterar na prática criminosa caso fique em liberdade. Num primeiro momento, eu sou implicado com as prisões preventivas dessas grandes megas operações do Ministério Público, porque muitas vezes a investigação dura anos. Bom, mas você passou anos investigando e agora tem que dizer que ela precisa ser presa preventivamente? Só que acontece que me parece que nesse caso, vamos tentar diferenciar. Se está sendo investigado um crime que foi praticado por um ex-prefeito de determinada cidade, ele já não está mais no mandato. Ora, você ficou 3 anos investigando e agora, no momento que propõe a ação, você pede a prisão preventiva, não tem sentido. Né? Ele pode ficar em liberdade, tanto que a investigação correu e ele estava em liberdade. Mas nesse caso, é uma sonegação fiscal e outros crimes que estariam sendo cometidos no gerúndio. Estão sendo cometidos, né? Eles estão cometendo o crime, para usar o gerúndio aqui. Então, essa conduta que se prolonga no tempo. A ação do verbo é contínua, né? É contínua. Então, é como se nós dissemos, está chovendo, não foi uma chuva que caiu lá, está chovendo os crimes, né? Para a gente dizer de forma, tentar fazer uma alegoria aí. Então, dessa forma, me parece que é justificável a prisão preventiva nesse caso. Embora não tenha, evidentemente, acesso aos autos, enfim, é baseado na impressão inicial das notícias pela imprensa. Mas aí a gente olha isso tudo, Alessandra, e lógico que nós estamos falando de pessoas muito poderosas, que vão impetrar ali habeas corpus para que eles possam... Dinheiro não é o problema. Responder em liberdade. Aí eu vou pedir para a Alessandra explicar essa fase processual toda ali. E tem um outro detalhe, porque nós estamos falando de 2 pessoas ligadas aqui a empresas privadas, mas nós temos um terceiro agente que é público. Ou seja, o crime é igual para todos? Como é isso? Porque você sendo um funcionário público, você estaria incorrendo em outros crimes também. Concussão. Então, na realidade, cara, só pra gente contextualizar aqui, a gente falou do Ítalo, vamos falar do Ícaro, porque o nome dessa operação que prendeu o dono da Ultrafarma, eu vi aqui os comentários, o pessoal tá doido pra comentar o caso do dono da Ultrafarma aqui. O que acontece? Chama Operação Ícaro. Essa operação iniciou, como a Carla já destacou, pelo GDEC, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos do Ministério Público de São Paulo. E dentro dessa investigação foi pleiteado mandados de busca e apreensão, interceptação telefônica, interceptação telemática e também, em razão de alguns indícios já colhidos, pediram a prisão temporária de algumas pessoas, né? Então, além do dono
da Ultrafarma, do seu diretor estatutário, que é o executivo da Fast Shop, e também do auditor fiscal do Sidney, que é o dono da Ultrafarma, que é o Arthur. Então, Sidney, Mário e Arthur. Esses são os 3 principais aqui. Então, hoje a situação é a seguinte: prisão temporária foi decretada. Se vai ou não virar uma prisão preventiva, a gente não sabe, como muito bem destacou o doutor Nabuco. O que a gente tem aqui hoje é uma prisão temporária, ou seja, a polícia e o GAECO, eles apreenderam computadores, eles apreenderam celulares. Através do cumprimento dessas buscas e apreensões, foi muito equipamento apreendido. Enquanto eles estão no cárcere, esse equipamento ele vai ser periciado, e se for verificado que, de fato, há indícios de autoria e materialidade, né, até por uma questão... pode ou não o Ministério Público pedir para que essa prisão seja decretada como preventiva. Então, a gente tem hoje uma temporária que pode ou não virar preventiva. Então, hoje ele está preso, amanhã não. Evidentemente, a defesa agora do Sidney já deve ter impetrado... Não digo impetrado, foi hoje que ele foi preso? Foi, hoje. Então, amanhã ele vai para audiência de custódia, tá, pessoal? Mesmo que seja uma prisão temporária, ele vai ser submetido amanhã. Ele tem o ordenamento jurídico determina que qualquer tipo de prisão, seja ela qual for a modalidade, prendeu, tem que ser submetido a uma audiência de custódia em até 24 horas. Ou seja, amanhã a audiência de custódia, o fórum vai estar assim de imprensa, eu tô até vendo. Não, mas vem cá. Assim. Como a gente já tem esse mandado de prisão temporária, que já foi, não é? Cumprido. E foi expedido por um juiz. Sim. É muito difícil que um juiz da custódia vai derrubar aquele que... Ou não? Não Explica necessariamente. isso. Não necessariamente. O juiz da garantia, que é o juiz que cuida das cautelares, de pedido de interceptação, de pedido de mandado de busca e apreensão, temporária, enfim. Esse juiz, ele não vai necessariamente analisar a questão da custódia cautelar na audiência de custódia. Então, há juízes específicos, principalmente está falando de São Paulo. Então, São Paulo, a gente tem lá o Fórum Criminal da Barra Funda, que é o maior complexo criminal da América Latina. Ele vai para audiência de custódia. E não necessariamente o juiz que decretou a prisão temporária vai analisar, não. Pode ser qualquer juiz, desde que ele seja submetido a uma avaliação judicial. Para quê? Para decidir, por exemplo, para ver se ele não sofreu algum tipo de violência durante a captura dele, durante o cumprimento dessa prisão temporária, se não teve por exemplo, nenhuma violência policial. Mas o juiz da custódia não vai soltar ele amanhã. Ele pode ter o melhor advogado do mundo, cara. Exatamente, é o que eu te falei. Não vai na contra. Custódia, ele não vai sair. Por quê? Porque o juiz que decretou a prisão temporária não é o mesmo juiz que ele vai ser submetido amanhã à audiência de custódia. O juiz da custódia, ele só vai confirmar a regularidade do cumprimento daquele mandado de prisão temporária expedido pelo juiz da garantia. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ele tem algum privilégio por ser uma pessoa, vamos dizer, de muitas posses? Ou não? Ele vai para um lugar onde todos os comuns irão... Ou seja, ele vai para um centro de detenção? Como é isso? Eu achei que ela fosse falar. Eu posso falar. Na realidade, Carla, que é o que as pessoas perguntam aqui. Ele vai ter privilégios? Regra, é isso. Por exemplo, quem tem crimes... Pessoas que praticam crime contra a dignidade sexual, por exemplo, estuprador, não pode ficar na mesma cadeia comum. Então, por exemplo, pessoas que têm colação de grau, que têm diploma de nível superior, também ficavam isolados. Só que a SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, recentemente editou uma portaria na qual ela determina que não há como separar quem tem nível superior dos demais.
Vai ficar tudo Então, junto, isso aí é muito gente. subjetivo, vai depender muito de uma série de fatores. Por exemplo, o advogado preso, em tese, ele ficaria numa sala de estado maior. Isso não existe. Então, hoje em dia, você ter faculdade não te dá necessariamente um direito concreto de você ficar sozinho numa cela isolada. Por quê? Porque não há estrutura da nossa administração penitenciária para separar todo preso que tem nível superior. Ou seja, ele vai ficar num local com outros presos que cometeram outros crimes, correto? Pode ser Justamente. um homicídio, pode ser um roubo, pode ser... Enfim. Vou responder só mais essa. Dentro da administração penitenciária falando do estado de São Paulo, a gente tem CDPs específicos para cada tipo de delito. Então, ele não necessariamente ele vai ficar com um monte de estuprador. Não necessariamente ele vai ficar com pessoas que têm envolvimento com organização criminosa. Então, a nossa administração penitenciária, Carla, ela divide as cadeias. Então, muito provavelmente, ele vai para um CDP, para um centro de detenção provisória, numa unidade prisional que tenha presos de menor periculosidade. Crimes, por exemplo, que não envolvem violência ou grave ameaça, como, por exemplo, tráfico de drogas, furto, receptação, ou esse tipo de delito, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, que é o tipo de delito que ele respondeu. As pessoas querem saber, eles terão o mesmo tratamento que os outros presos. Eu acho que a Alessandra explicou muito bem. A pergunta ela vem carregada de uma ideia de privilégio, né? Isso. Tem algum privilégio? Não, essa divisão ela é feita para garantir a segurança das pessoas que estão presas. Então, alguém que está preso por um crime como esse, por exemplo, sonegação fiscal, é uma pessoa que seria muito vulnerável se estivesse na cela junto com pessoas que são do crime organizado, do tráfico de drogas, de roubo, etc. Né? Para Tremembé, né, professor? Para Tremembé, porque é onde ficam os famosos em São Paulo. Esse cuidado, ele é feito, não é para dar um privilégio, porque ele está preso também, né? Não é que as pessoas acham que ele está lá como se fosse uma prisão do Pablo Escobar. Não é isso. É uma prisão. Mas acontece que ele não pode ser colocado junto com aqueles criminosos que podem praticar violência. Essa é a ideia de preservação da dignidade da pessoa que está presa, da integridade física e da vida das pessoas presas. Mas o que, só para a gente terminar com essa questão, ele vai comer o que todos os outros presos vão comer, ele vai ter um lugar ali para ele dormir, aonde todos os outros vão dormir, e amanhã na audiência de custódia, ele não será... entre aspas, liberado. Os advogados, certamente, ele vai contratar ali um super time, eles vão contratar, grandes times. Cara, comer o que os outros vão comer, eu não digo porque desde 97 atuando aí no processo penal, já visitei muita cadeia, já vi muita coisa, e o dinheiro compra tudo. Não estou dizendo que ele vai comprar o iFood dele, mas eu acho difícil, assim, esse... preso especificamente, comeu bandeco azedo com pneumonia, como já dizia o Mano Brown do Racionais. Não vejo agora ele comendo esse bandeco. Deve ter alguns privilégios, evidentemente. Devem estar recebendo alguma refeição por fora, vai receber um outro tipo de alimentação, até porque, muito provavelmente, talvez isso não vire preventiva. A gente não sabe se de fato essa prisão temporária vai virar uma preventiva. A defesa dele vai trabalhar, eu acredito, para até revogar a prisão temporária. É difícil revogar a prisão temporária? É difícil. É impossível? Não. Eu mesmo já revoguei algumas prisões temporárias, mas é difícil. Eu acredito que pelo menos a temporária ele deve cumprir e talvez isso... Eu não vejo por que decretar uma prisão preventiva, Carla, para ele, mesmo que tenha indícios de materialidade e autoria. A gente está falando de crimes que não envolvem violência grave e ameaça, a gente está falando de um grande CEO, de uma grande empresa. Dá para colocar uma tornozeleira eletrônica, aplicar outra medida cautelar diversa à prisão. O que a gente, para deixar claro, e a gente ainda tem um tempinho para ir para um último caso aqui... Mas antes, mandar um beijo aí para Amanda Cortez, para o Sérgio Messias, para o Denis, para todas as pessoas que estão aqui, para a Tainá ali. Deixem um like, curtam o vídeo para que mais pessoas possam receber aqui essa grande aula que estamos recebendo desses três feras. Gente,
é um crime grave, a gente precisa esperar chegar mais informação. Isso acabou de acontecer, né? E como uma boa investigação é aquela que corre em sigilo. Então, tudo foi muito bem feito ali pelo Ministério Público. As informações estão chegando. Nós vamos receber, inclusive, informações que virão dos advogados de defesa, do próprio Ministério Público. Vamos aguardar, mas tudo o quadro que se pintou é que eles pagavam propinas mesadas para ter ali, né, o direito, o benefício à sonegação fiscal. Então, isso é um crime fiscal, correto? Sem grave ameaça, como dizem aqui os nossos feras, doutor Nabuco e doutora Girardi, quer dizer, só tem ameaça ao nosso bolso, né? Mas não tem uma ameaça física. E, gente, tem um último caso para a gente tratar aqui rapidinho, que é um desses casos assustadores, aonde uma pessoa vai tirar a vida da outra. Ou seja, o que está acontecendo? É a banalidade completa do crime. Eu não gosto, logo eu vou te exterminar. E a gente está falando, né, do caso que aconteceu em Minas Gerais, que durante isso aconteceu na segunda-feira, tá, gente? Durante uma coleta de lixo, exatamente ontem, no bairro de Vista Alegre, em Belo Horizonte, ali em Minas Gerais, um gari, o nome dele é Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi atingido por disparo de arma de fogo após discussão de trânsito. Olha que absurdo! Envolvendo o caminhão de coleta e um veículo particular conduzido pelo empresário René da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos. Laudemir foi socorrido e encaminhado à unidade médica e não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi detido horas depois em uma academia. Não, só vai ficando pior, né? Autuado em flagrante por homicídio qualificado, motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e a ameaça seguida e segue à disposição da justiça. Gente, olha só, é tão absurdo tudo isso. Uma pessoa estava trabalhando, coletando o lixo, né? Ou seja, para o nosso benefício, né? Benefício da sociedade, limpando as nossas ruas. E aí chega alguém que se irrita porque tem um caminhão de lixo, aí vai começar um bate-boca, uma pessoa vai sacar uma arma, ou seja, eu acho difícil esse homem ter porte de arma, mas a gente não tem essa informação. Vai atirar nesse homem que estava trabalhando, coletando lixo, e colocou aí possivelmente um pai de família em óbito. Ou seja, é muito triste isso. E assim, quando a gente fala da questão das armas, né? Olha o perigo que é ter uma arma dentro do carro. Uma pessoa completamente fora de controle. Eu vou até começar aqui com a Cris, porque, veja só, as pessoas falam, mas a arma ela é para proteção dos indivíduos. Mas, gente, uma arma dentro do carro, para que proteção? Não, é para tirar a vida de alguém. Tanto que ele vai lá, ele saca, a pessoa estava ali, né? Simplesmente o irritando e fala o seguinte, agora eu vou atirar. O que está acontecendo, Cris? Você disse muito bem, a banalização da vida, né? Que é isso? Falta de respeito com o trabalhador que está tendo. O que ele acreditou que dava o direito nele? De porque estava irritado ir lá e tirar a vida do outro. Né? E mais, é assustador depois você pensar que depois de uma situação dessa, ele não se mobilizou e foi para academia. Foi para academia, foi malhar, foi o quê? Ficar mais bombadão. Eu não sei. Algumas pessoas falam, e eu só vou repetir, tá? Não tenho, inclusive, argumentos científicos para tanto. Acho que a gente até tinha que se aprofundar. Que algumas pessoas estariam fazendo um uso indiscriminado de hormônios, de anabolizantes, desses suplementos, e que isso poderia estar, inclusive, mudando os comportamentos, deixando pessoas irracíveis. Não sei se isso é justificativa para tamanha barbárie, pegar uma arma e sair atirando e tirar a vida de alguém.
Mas aí simplesmente abandona a pessoa, empreende fuga e vai para academia. Eu acho que o hormônio ele pode ter alguma alteração, realmente tem, em relação à impulsividade, em relação à irritabilidade, mas a gente não pode usar isso como uma desculpa, porque tem mais coisas envolvidas aí. É um embotamento de afeto, é de você valorizar o ser humano, né? De você saber onde vai o seu direito e onde começa o do outro. E acho que um pouco essa noção de impunidade que a gente tem por aqui também. Aí eu vou passar a palavra para esses meus queridos amigos que eu adoro, não sei quem quer começar, porque assim, gente, o que é isso, né? Agora, de novo, uma arma dentro do carro? Não. Professor, deixa eu passar para o professor. Assim, professor, uma arma dentro do carro. Já começou tudo errado, não é? Essa é uma questão que foi muito debatida no Estatuto do Desarmamento e recentemente há uma apologia à arma como algo eficaz para a legítima defesa. O fato é, os casos de legítima defesa são infinitamente menores do que os casos em que a pessoa armada comete um crime de homicídio. Quando se fala em desarmamento, se pensa exatamente nesse tipo de crime. Ninguém está pensando em desarmamento para evitar, porque é outra situação. O crime do traficante que porta um fuzil. Né? E daí existe sempre esse sofisma, mas ninguém vai tirar o fuzil do traficante. A ideia do desarmamento é de uma pessoa que não se dedica à prática criminosa e que compra uma arma para ter aquela sensação de segurança e acaba, num momento qualquer, se descontrolando e praticando um crime de homicídio. E vira um criminoso. Então, assim, claro, até algumas piadas, se a gente fala, então no adultério a culpa é do sofá, esse tipo de bobagem. Mas, na verdade, a ideia é que a arma estimula esse tipo de conduta. Ele poderia, em tese, sem arma, sair lá, dar um mata-leão no sujeito e matá-lo por asfixia? Poderia, mas é improvável. A arma dá esse impulso, a arma ela retira do indivíduo aquela ideia de limite. Né? Eu estou armado, se ele vier eu vou mostrar a arma, ele vai ficar quieto. Só que daí você acaba extrapolando e praticando um crime de homicídio. E esse, aliás, é uma situação, em princípio, né? Claro que talvez ele tenha argumentos defensivos, né? Certamente terá a defesa, mas é um caso clássico de motivo fútil. O motivo fútil não é tão comum assim, é mais comum o motivo torpe. E muita gente faz confusão entre a torpeza e a futilidade. Aí é clássico o motivo fútil. Não sai da minha frente no trânsito, eu vou lá e mato a pessoa. Né? Então, e depois o comportamento a posteriori não interfere na classificação do homicídio, mas pode ser usado na fixação da pena. Né? Então, além de ter a futilidade, o recurso que impossibilitou a defesa, um comportamento que revela a indiferença com a vida. A ponto de continuar, eu vou lá na academia, continuo, faço o exercício, vou lá puxar ferro. Né? Fica muito nítido isso, pelo menos numa primeira impressão, de que há um completo desprezo pela vida humana. Me permite só completar? Sim. E além desse desprezo, dessa frieza, dele não ser tocado, porque tirar uma vida humana mexe com a gente, né? Sim. Eu acho que o fato da arma estar lá já indica uma predisposição a esses comportamentos violentos. Você não vai ficar andando o tempo todo com uma arma dentro do carro se você não pretende em algum momento usá-la ou se não te der essa falsa sensação de poder. E a Lê, minha querida Lê, a gente está falando de um homem que é filho de alguém, possivelmente irmão de alguém, Sim. pai de alguém, marido de alguém, ou seja, e teve a sua vida destruída, né? Acabou, ele não faz mais parte desse universo por essa futilidade, como o professor muito bem trouxe aqui. No que a gente está se tornando, não é? E assim, o que a gente precisa mostrar para a sociedade para que eles entendam, né, que esses crimes, eles são gravíssimos, são muito graves. E que, novamente, uma arma, ela não é um brinquedo. Justamente. Carla, quando eu vi esse caso hoje, quando eu recebi a pauta desse caso, na hora, sabe do que eu lembrei? Eu lembrei daquela a história Alice no País das Maravilhas. Explico.
Tem um personagem nesse filme, nessa história, enfim, da Alice no País das Maravilhas, que é a Rainha de Copas. Quando alguém faz algo que não a agrada, ela fala, cortem-lhe as cabeças, não é isso? Quando eu me deparei com o caso desse empresário que matou esse gari no exercício da sua profissão, na labuta, trabalhando, foi exatamente isso que eu pensei. Então, para a gente contextualizar, ele sai para ir para um determinado destino e ele está com pressa, né? E aí há uma motorista, porque é uma mulher dirigindo. Isso é muito importante, porque eu vi até, inclusive, eu senti uma misoginia ali também. Tem uma mulher dirigindo o caminhão do lixo. Não é um homem, é uma mulher. E ele quer passar, só que ela está manobrando o veículo, porque eles estão em meio a uma coleta ali. E o que ele tinha que fazer? Como isso já aconteceu comigo, todo mundo que dirige, aqui já aconteceu com todos nós. Quem nunca se deparou? Gente, ali eles estão ao serviço da sociedade, né? E aí ele tinha que fazer o quê? Parar, esperar ele manobrar, fazer a coleta, e aí ele seguir o caminho dele. Mas não. Eu vejo aí um narcisista perverso que simplesmente ignora o outro, despreza o outro ser humano ali, né? Ele estava ali no carro dele de luxo, apressado, e aí ele começa a acelerar, porque as pessoas que foram ouvidas, que já foram ouvidas, que eram os rapazes que estavam na coleta junto com ele, mais a motorista e testemunhas que estavam na rua no local. Falam que ele começa a provocar a motorista. Vai logo, sai daí, eu preciso ir e tal. Ele começa a acelerar. E ela, calma. Ele falou, se encostar, como ela tá manobrando o veículo, ele ameaça, se encostar no meu carro, eu vou te matar. Encosta pra ver. Isso testemunhas de quem estava ali. Encosta no meu carro. Ele ameaçava a motorista, que é uma mulher. Aí a vítima, que é o gari que morreu, ele foi defender a motorista. Falou, que conversa é essa? Tá ameaçando, ela tá manobrando, calma aí. Fica tranquilo que você já vai passar. Então ele tentou intermediar, porque ele percebeu que houve ali uma discussão entre ele e a motorista. Ele vai intermediar e aí o foco da raiva dele se direciona agora para a vítima, que na verdade aborda ele ali tentando minimizar a situação, tentando acalmar. E aí ele tem a arma ali. Em relação à arma, especificamente, a gente tem que contextualizar o seguinte. Essa arma era da esposa dele, que é delegada de polícia. Então a gente não sabe se a arma estava ali porque ela deixou ali ou porque ele realmente usava a arma da esposa. Sim. A gente ainda precisa... Isso tem que ser apurado, se ele estava ali, se ela esqueceu. Porque ela também vai responder na corregedoria por omissão de cautela. Exatamente, delegado. Porque você não pode deixar... Né, a informação é que ela a esposa dele é uma delegada. Justamente. Ou seja, essa arma tinha que estar com ela, aos cuidados dela, né? Sim. Sob a vigilância dela e não dentro de um carro. Sim. Não é isso, professor? Não, correto. Tem se falado muito no crime, né, de omissão de cautela, só que aí é que está. O crime de omissão de cautela, do artigo 13 da Lei do Desarmamento, fala deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere dela. Então, a rigor, esse crime não ocorreu. Precisaria analisar se tem, na lei do desarmamento, não achei outro crime que regulasse isso, entregar para uma pessoa a arma que é sua, né? Mas certamente, seguramente, do ponto de vista administrativo, ela responde. Ela tem, certamente, infrações administrativas que ela comete e vai responder perante a corregedoria. Ela não poderia ter deixado a arma no carro, não poderia ter esquecido, não poderia. Agora, a única coisa que a salvaria administrativamente é se ele falar que foi lá e pegou sem o consentimento dela. Justamente. Daí seria... Exatamente. Ou seja, ele segurar o BO dele, Carla. Que eu acho difícil, porque a gente tá vendo aqui, mesmo sem conhecer, a gente bate o olho e vê que é uma pessoa narcisista perversa, que só pensa nele mesmo. Tanto é que, após ele eliminar a vida de um trabalhador da nossa sociedade, ele faz o quê? Ele precisa manter os músculos
vai pra academia treinar, porque primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Não, gente, é muito triste tudo isso. Bom, vou me debruçar nesse caso também. Ele acabou de chegar, tá super fresco. Digo para vocês que vim lá diretamente hoje do DHPP, estava lá, né, na questão aí do Felca, das ameaças que ele está recebendo. Estamos todos ali, né, juntos para ajudar a identificar quem são os autores dessas ameaças e, inclusive, dar apoio para ele, porque, de fato, ele precisa. Deixar aí o nosso carinho para o Senzi também, que é um grande amigo, advogado, sabe, inteligente, e tenho certeza que a gente vai encontrar quem está por trás aí dessas ameaças e, novamente, comete crime, vai fazer o quê? Vai ter que responder perante a justiça. Correto, meus amigos? Queria agradecer, doutora Cris Adamo, o nosso querido professor Nabuco, Obrigado. a minha grande amiga aqui, a doutora Alessandra Girardi. E amanhã temos mais, a Paulinha tá de volta. Me sigam lá nas redes sociais, hein, pessoal? @alessandra.girardi. O meu Girardi é com J. E aí vou passar aqui também para o professor. Qual é o seu Instagram, professor? @José Nabuco Filho. O da Cris, da doutora Cris. O meu é @cris.adamo. Maravilha. Estamos aqui juntos, caso a caso, e o Investigação Criminal. E a gente espera vocês amanhã aqui no mesmo horário, mas de manhã estarei aí junto aí com o Paulo Matias no Além da Notícia, 9h da manhã. A gente espera vocês para trazer mais notícias e atualização desses casos. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, meus amigos, pela generosidade de dividir tanto conhecimento conosco. Obrigado. Obrigada. Obrigada.